Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webinar Bra Software. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Bra Software Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e também as certificações técnicas. Quero aqui, em nome da Bra Software, já dar as boas-vindas a todos. Muito bom ter vocês de novo. Sei que a maioria já sabe, muitos já nos seguem, mas fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto no LinkedIn, no Instagram. A gente tem postado bastante novidade, futuras novas lives, também um posicionamento de como a Abra Software, junto com os nossos principais parceiros de tecnologia, estamos atuando, nos posicionando em relação a esse momento de possível e, se Deus quiser, pós-pandemia e também de transformação digital, pessoal. Bom, quero também deixar alguns recados importantes aqui para a nossa live, para a sequência da nossa live. Essa live ela está sendo gravada e vai ficar disponível para vocês ao final, né? Nós encaminhamos para vocês o link para que, se vocês quiserem fazer o download e passarem para outras pessoas assistirem, que não tiveram oportunidade de acompanhar a gente aqui. E também, pessoal, já fica à disposição de vocês o chat, para que, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de postarem aqui no chat, que ao final eu volto para poder compartilhar a dúvida de vocês ao vivo, tá bom? Então fiquem aqui super confortáveis. Bom, o tema de hoje, a gente está trazendo um cenário interessante, importante, de um dos nossos principais parceiros, que é a Microsoft, cenários de CSP, muito voltado, como eu comentei, né, nesse momento de pós-pandemia, esse momento muito crítico em relação à segurança, a cenários de segurança, mas muito voltado na questão de resiliência, na parte de backup e recuperações, né? Backup e recuperações e restore sempre andaram juntos, mas não necessariamente nós percebemos que as empresas adotam essa boa prática. Eu não quero trazer nenhum spoiler aqui para compartilhar detalhes e dicas deste cenário. Queria chamar aqui o nosso especialista em cloud, o Cláudio Toledo. Já estou vendo ele aqui, Apostos. Cláudio, boa tarde, bem-vindo. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. O palco virtual é seu, Cláudio. Excelente apresentação. Fico aqui com você no chat. Um grande abraço. Obrigado. Bem, pessoal, boa tarde aí. Reitero os agradecimentos do Fabi por vocês estarem presentes aqui conosco nessa sessão hoje. Bem, acho que, como já muito bem introduzido, o Fabi trouxe para a gente, nesse momento, né, da tecnologia que a gente vive atual, acho que os últimos 2, 3 anos a gente tem passado por uma intensidade, né, de transformação muito alta, e a gente sabe que é importante a gente trazer temas como inovação, né, e desenvolvimento nativo de nuvem, né, utilização de plataformas e arquiteturas mais modernas, mas acho que, acima disso tudo, é muito interessante a gente falar um pouco do que está na base de sustentação disso tudo, né, serviços que são ali essenciais, independente do nível que a gente tenha, né, de utilização de cloud ou de modernização dentro das nossas aplicações. E com foco nisso, né, hoje a gente traz aqui uma sessão que ela é focada, né, dentro da suite do Azure, da gente falar de backup e site recovery, né? Então a ideia é a gente falar um pouco desses sistemas de recuperação e proteção, né, de dados, sejam eles aonde eles estiverem, né? E independente também, né, do tipo, a gente não está falando só de utilização de soluções simplesmente nuvem, né? A ideia é falar de cenários híbridos, porque esse, além de ser, né, um ponto que é essencial, então, desde cenários, né, que a gente tem ali de serviços e aplicações que já foram construídas em cloud, até cenários híbridos que ainda utilizem, por exemplo, tecnologia e soluções on-premises, é essencial ter esse tipo de conceito muito bem estruturado no ambiente, de forma, né, que no final das contas, independente do seu nível, né, de expertise, falando, né, a nível de cloud, você tenha, né, o seu ambiente muito bem seguro ali, de forma a utilizar ele sempre com confiabilidade, né? A ideia é sempre que os SLA sejam o mais alto possíveis, mas no caso, né, da quebra ali, na interrupção do serviço, a utilização desse seu serviço possa ser recuperada com base, né, de alguma forma ali num ponto de recuperação, num dado histórico que você tem armazenado, e para isso é muito importante a gente ter estratégias, né, como backup e recuperação de desastres para esses nossos cenários. Bem, a gente vai iniciar falando um pouco aqui de Azure Backup, mas principalmente um pouco da suite de armazenamento do Microsoft Azure, que é
nada mais, nada menos aí, né, que é a possibilidade de armazenamento de dados não estruturados dentro da nuvem, né? A ideia é que a gente não vai falar de armazenamento de bancos de dados, né, relacionais ou não relacionais, enfim, mas sim de armazenamentos de objetos, então pode ser snapshots, VHDs, enfim, né? A ideia é a gente ter uma visão ali mais clara disso tudo. Falando, né, de possibilidade de backup dentro do Azure, a gente vai ter, são duas principais verticais, por assim dizer. A gente tem a possibilidade de utilizar o Azure como um cofre de armazenamento, né, para esse tipo de serviço, ou utilizar a ferramenta propriamente dita gerenciada, né, da Microsoft, já que vai te entregar ali backup do 0 ao 100 até um local centralizado para você realizar, né, a recuperação quando for necessário. Detalhando primeiro essa suíte aqui, né, da possibilidade de utilização do Azure como um cofre, como que normalmente a gente vai ter um cenário de funcionamento, né? Você vai precisar essencialmente de alguma ferramenta para orquestrar, né, e realizar esse seu backup. Então a gente tem aqui esse logo, né, da Veritas aqui, né, do Backup Exec, mas enfim, a Microsoft tem uma gama, né, de compatibilidade bem ampla com diversas soluções de outros parceiros. Mas de fato a gente vai falar, né, de uma solução focada nisso, que vai ser ali terceira, provavelmente de algum outro fornecedor, e um Azure Blob Storage, que vai ser esse repositório de armazenamento, né, para você utilizar ele ali como base para essa sua estrutura de replicação. E, de forma geral, né, quais que são os ganhos disso? Né? A gente começa já a ter uma abordagem um pouco diferente, porque você está utilizando um serviço gerenciado, querendo ou não, que é um serviço de armazenamento, né, como se fosse ali um SaaS, que é um armazenamento como serviço, sem ter a necessidade de ter o custo de propriedade, por exemplo, de aquisição de fita, né, pensando num cenário mais tradicional, ou, por exemplo, storage para um HD proprietário que você tenha. Então, assim, esse tipo de cenário, ele tem, acho que, dois principais ganhos técnicos bem relevantes. O primeiro seria, né, a gente falar de você utilizar uma ferramenta que muito provavelmente você já tem estruturada e funcional dentro do seu ambiente, né? Então, é muito comum a gente, até para quem está on-premises, né, ter ali, por exemplo, um Veritas, né, por exemplo, enfim, Vim Backup também é uma solução que a gente vê aí que é amplamente utilizada para fazer o backup, por exemplo, desses seus servidores locais ou, enfim, de algum servidor específico que você tenha. Então, você já está habituado, né, com a rotina ali que você tem de operacionalizar aquilo, consultar, né, se tem algum tipo de falha na rotina de backup, se precisar fazer um store, né, quando você precisar, quando o bicho pegar de fato ali, né, você precisar agir, você já tem expertise e está habilitado a operar essa ferramenta, né? E o que muda nesse cenário, basicamente? O que muda é o target ali do repositório que você vai utilizar. Então, acho que na maioria das ferramentas a gente já tem a possibilidade de, através de um wizard, né, adicionar ali um repositório em cloud. É interessante porque, basicamente, todas elas acabam seguindo uma linha ali, né, semelhante de configuração, que você tem que definir, né, algumas chaves de acesso para essa sua storage account, né, que está dentro do Azure, que é literalmente um repositório de dados. E você tem dessa integração, né, claro, vai existir ali um nível de autenticação e permissionamento que você precisa ter atribuído já para que aquela conta funcione de forma de forma inteligente, né, e de fato consiga de entregar isso. E ali futuramente, né, de ali em diante, uma vez que você virar a chave para lá, de forma geral você consegue, de uma forma ou de outra, ter isso tudo armazenado de forma ali que você tem controle, né? Então os dados vão estar disponíveis para quando for necessário, você não precisa se preocupar, né, putz, que isso vai estar acessível, sim, vai estar acessível, mas de forma geral, isso já viabiliza com que você tenha, né, um backup off-site, então você deixa ali, né, se caso a sua infraestrutura local esteja em risco ou parada por conta de alguma interrupção no serviço, você tem esse seu backup off-site que não vai ser afetado, né, por esse problema pontual que afete a infraestrutura ali, e aumentando, né, aí um pouco do SLA, a gente fala muito, né, dessa distinção de fisicamente da replicação, né, de algo do servidor propriamente dito, porque não adianta nada, né, eu ter ali uma estrutura replicada, mas tudo estiver, por exemplo, dentro do mesmo rack, com um fornecimento de conexão e energia da mesma fonte, que se essa fonte falhar por algum motivo, tanto a minha infraestrutura principal quanto a minha cópia vão por água abaixo, né? Então, essa primeira estratégia é algo muito interessante, é um ponto de partida muito
é muito fair também para quando a gente fala de iniciar, né, a utilização de cloud. Então, storage, falando, né, claro, né, em volumetrias ali, para quem está querendo dar esse primeiro passo, é algo que não tem um custo tão significativo, né, quanto, por exemplo, servidores propriamente dito. Então, é um ótimo primeiro passo, principalmente para quem já está habituado, né, com ferramentas aí mais tradicionais de soluções de backup. E acho que como de forma paralela, mas não concorrente, sim complementar, né, a gente tem dentro do Microsoft Azure a possibilidade de utilizar aí o serviço gerenciado da Microsoft, né, que é como seria um Backup as a Service, né, que é o Azure Backup, com esse nome dele que é bem intuitivo da gente buscar, que ele literalmente, né, ao invés de a gente precisar de fazer esse combo de ferramentas como foi no cenário que a gente falou anteriormente, ele entrega do 0 ao 100, desde, né, o agente que você vai, por exemplo, instalar dentro de um servidor para backup algo específico, as rotinas de backup, a possibilidade de fazer o restore, né, se você precisar ali, né, navegar e buscar um ponto de recuperação específico, tudo isso ele entrega, né, com uma compatibilidade para soluções nativas do Microsoft Azure incrivelmente, né, que basicamente você vai ter com muita facilidade, por exemplo, quando você precisar implementar, né, um backup de um serviço que seja suportado nativamente. Então, por exemplo, né, eu que já tenho servidores no Azure, quero fazer o backup deles, o Azure Backup é uma ótima solução até pela facilidade que ele viabiliza para você, mas também, né, é uma solução que atende para cenários híbridos, então backup de uma pasta específica, backup de um servidor que você tem ali, né, dentro do seu ambiente local, backup até de soluções de outras clouds, né, então tem a possibilidade de você utilizar ele ali do 0 ao 100 para fazer esse tipo de replicação. E com facilidade aqui, né, que você tem uma centralização maior, né, do contrário desse modelo composto aqui por uma solução terceira. A gente tem a possibilidade aqui, né, de ter uma centralização tudo dentro de um local só. Camadas de segurança muito altas, né? Acho que é bem bacana o Azure Backup, ele tem diversas prevenções ele contra explosões acidentais, bloqueios que você pode colocar, né, para de fato que seja algo que tenha um alto nível de confiabilidade no seu cenário, né, que você estiver aplicando a possibilidade, né, de utilizar o Azure Backup como solução. Eu dei um pequeno spoiler, né, quando eu estava falando aqui nesse primeiro ponto, falando de que só de estar armazenando esses dados dentro do Azure, você vai ter um aumento ali um pouco, né, do seu SLA na garantia que você tem, né, de disponibilidade dos seus serviços, porque, de forma geral, quando a gente fala, né, de armazenamento por si só, né, não falando não diretamente do Azure Backup, mas sim do próprio armazenamento como serviço do Azure Blob Storage, a gente tem a possibilidade aqui, né, na Microsoft de replicações que são basicamente ali, acontecem de forma nativa dentro dos serviços Microsoft, né? E o que são essas replicações? Tem aqui, né, um punhado de siglas, né, mas basicamente quando a gente armazena algum tipo de dado, né, dentro dos serviços da Microsoft, né, a gente está utilizando ali algum repositório, como por exemplo um Blob Storage ou o próprio cofre, né, de recuperação do Azure Backup, a gente tem a possibilidade de definir um nível de replicação para esse dado, de forma que, né, aí a gente volta uns passos atrás para falar um pouco, né, de como que é composto regiões e zonas, né, do Azure, que basicamente a gente vai ter, né, os data centers da Microsoft, que estão distribuídos pelo mundo, inclusive a gente tem no Brasil, que estão disponíveis para a gente executar nossos serviços, né? Então a gente sabe que mesmo que seja cloud, que seja algo que é transparente, né, não palpável para a gente, fisicamente essa infraestrutura ela vai ter que existir e ela vai ser executada em algum lugar por conta de questões, né, e pontos da própria LGPD que vem sendo aplicada, isso tem sido um tema mais latente, né, a gente ter uma visão ali, um controle mais claro de onde estão as informações que trafegam, né, e interagem com os nossos sistemas e soluções. E de forma geral, a Microsoft, né, assim como diversos outros players de cloud, ela tem uma estratégia, né, da sua presença ali global. A Microsoft, acho que hoje é a cloud que tem mais regiões, né, no mundo aí, acho que são mais de 60 regiões já que existem atualmente. E dentro dessas regiões, né, a gente tem ela composta ali basicamente por um ou mais data centers, né? E por que eu estou falando disso, né? Basicamente, essas estratégias de replicação, elas estão diretamente, né, elas refletem diretamente parte dessa malha de servidores que a Microsoft tem para prover esses serviços para nós. E por que
isso vai se refletir, né, diretamente. O modelo mais simples de replicação de quando a gente armazena algum tipo de dado dentro, né, da nuvem do Azure é o LRS. O LRS, né, ele é basicamente esse L aqui é de local, que literalmente aqui a gente vai falar de estratégias de redundância que a Microsoft vai executar por padrão em cima, né, daquele seu dado armazenado, de forma que o próprio SLA dela, né, de entrega daquele serviço para você, fique mais alto. Então, quando a gente fala do LRS, é um sistema de redundância, né, local, e quando a gente fala local, não é local dentro do nosso site proprietário, mas sim do data center Microsoft que compõe a região, né? Então, quando a gente fala, né, do modelo de replicação LRS, aquele dado que ele está sendo armazenado, né, dentro, por exemplo, da região Brasil South, ele vai ser replicado dentro do nosso data center ali para domínios de falha distintos, para que, mesmo que, né, eu tenha esse meu dado armazenado naquela região especificamente, ele tenha, né, um nível de redundância maior dentro do próprio data center, prevenindo ali, né, de falhas pontuais, falhas dentro de um escopo ali fechado, né? Então, putz, tem um host que tem um HD que está armazenando isso, aquele host ficou fora, essa replicação vai prevenir esse tipo de coisa. E, basicamente, a gente tem a possibilidade de crescer a complexidade dessa replicação para GRS, RAGRS, né, o ZRS e o GZRS aqui, que são as replicações sem o Z, né, falando a nível de data centers, né, que a gente tem das nossas regiões, e o Z a níveis de zonas, aí, que são os agrupamentos de data centers de regiões específicas, né? Então, um ponto interessante é que mesmo que, por exemplo, a gente esteja utilizando essa estratégia aqui, que é um pouco mais simples falando a nível de gerenciamento, né, sendo que o Azure Backup ele entrega aí praticamente do 0 ao 100, quando a gente fala desse cenário, a gente pode utilizar uma estratégia de replicação mais complexa dentro dessa nossa história de account e, de fato, aí ter, por exemplo, o nosso dado replicado para outra região, geograficamente falando, estando aí, né, a prova de falhas até a nível geográfico dentro de uma região inteira especificamente dito, né? Então, é bem interessante que a gente consegue começar num cenário mais simples, né, para dar um primeiro passo, definir ali o ambiente, entender, né, quais são as ações, né, os anseios e qual é o ambiente target que a gente pretende chegar, e com o tempo, né, ganhar essa escala. É claro que a gente vai ter verticais que influenciam como própria o compliance, né, se esses dados podem, por exemplo, estar armazenados fora do território nacional, enfim, né, tá, por exemplo, nos Estados Unidos, ou até então, né, pontos como, por exemplo, custos, que quanto maior a replicação que você tem, mais impacto você vai ter nessa sua vertical de consumo. Então, de forma geral, né, a gente tem essas possibilidades de estratégias para ganhar complexidade, né, no final do dia, e que basicamente, né, no cenário geral, você consiga, né, aplicar dentro do seu ambiente um modelo de aplicação que faça sentido e que te garanta disponibilidade, tendo aí, né, todos os pontos atendidos com base nos seus requisitos técnicos. Esses são os pontos aqui, né? Acho que aqui se a gente fosse estender em cada uma das siglas, a gente pode gastar horas, mas a gente reitera, né, os seus contatos ficam à disposição para a gente estender a conversa. Vai ser um prazer apoiar vocês. E a ideia é que a gente encontre o que mais se adequa para o seu cenário, não é simplesmente porque o RAGZRS tem uma maior se destrincha maior, né, em replicação, que ele vai ser o melhor de todos os casos. A gente pode se encontrar, né, com aquele caso de que está usando um canhão para espantar uma formiga, né? Então a ideia é sempre entender o que faz mais sentido tecnicamente para o ambiente que você pretende replicar. Seguindo nessa linha, né, de possibilidade dos backups e falando bastante de storage dentro do Microsoft Azure, a gente tem um conceito muito legal de uso da cloud, né, que isso vem sendo aplicado, né, e estendido o uso nos últimos anos, que é o conceito, né, a gente fala muito de tierização, palavra inventada aqui, né, mas seria como se fosse, né, uma classificação em camadas dos nossos dados, de fato com base no uso, né, deles. Então, de forma geral, a gente tem aí as possibilidades de utilização dentro do nosso cenário de cloud que viabilizam que a gente classifique, né, os nossos dados com, de fato, ali na quantidade, na intensidade de acesso que a gente tem em cada um deles. Então, de forma geral, né, assim, a gente vai ter os dados quentes classificados como dados que estão, por exemplo, né, assim, com uma possibilidade ou, de fato, um acesso um pouco mais intensivo. Então,
Vou dar um exemplo muito claro. A gente pode ter, por exemplo, documentos ali de referência que o departamento de uma empresa utiliza para fazer pagamento dos colaboradores dela. A gente sabe que vai chegar ali certo período do mês que esse dado ele vai ser acessado com mais frequência por conta, por exemplo, né, da estratégia que eles têm ali de organizar os pagamentos dos colaboradores numa data específica que provavelmente é acordada em contrato. Então, se seria um caso, né, que a gente tem ali um arquivo que ele está sendo frequentemente acessado dentro de um período de tempo específico. E a gente tem também, por exemplo, muito comum no setor, né, de telefonia e telemarketing, a necessidade de armazenar dados históricos, como, por exemplo, né, os dados das ligações que são realizadas por até X anos, que eu não vou me recordar agora, por conta de legislação que prevê isso, né? Então, de fato, é necessário ter aquilo para caso exista algum tipo de necessidade, né, jurídica, não sei, de acessar aquilo em algum momento, mas não é um tipo de informação, não é um tipo de dado, né, que vai estar ali, que vai ser utilizado com frequência, vai ser, de fato, numa consulta pontual. Então, a gente tem dois extremos nesse polo. De ambas as formas, essa informação ela tem que estar disponível e armazenada em algum lugar. E para isso a gente tem essa solução dos tiers, né, de armazenamento. E o que de fato acontece aqui, né? Essa solução, basicamente aí criada, né, dentro desse contexto de cloud, ela visa colocar entre camadas, né, que vai da camada quente, passa pela camada fria, tem a camada de arquivo e até a exclusão de um dado, com base, de fato, na necessidade de disponibilidade e acesso dele. Que nada mais é que, né, camadas mais quentes, a gente vai ter ali o dado 100% disponível, né, sem a necessidade, por exemplo, de uma espera, né? Então, putz, precisei dele, ele está lá, eu vou clicar nele, ele vai estar disponível para mim utilizar. As camadas mais frias, você continua, né, com essa disponibilidade toda dos seus dados e arquivos, porém, você vai ter, por exemplo, um custo reduzido para armazenamento, para você conseguir armazenar em larga escala. E a camada de arquivo, a gente tem, de fato, ali os dados que eles vão ficar numa camada não inacessível, né, mas com um SLA um pouco maior, né, um pouco menor para quando você precisar acessar eles, mas um custo, né, de armazenamento muito mais baixo, que é de fato para você ter armazenamento de dados históricos, como o exemplo que eu utilizei das ligações, e a exclusão é quando de fato o dado não tem mais necessidade nenhuma, né, de existir, e você pode tirar ele da sua base. E para isso, né, a gente tem dentro das possibilidades aqui das histórias de accounts, a utilização do Azure Blob Storage Lifecycle Management, que é um agente, né, que é basicamente ali que você vai configurar ali para que de forma inteligente você defina os parâmetros de dias que a gente vai ter para quando um tipo de arquivo, né, algo que está ali armazenado dentro do meu Blob Storage, ele for acessado, e são como regras de cache, né? Você vai ter ali períodos específicos para que ele passe, por exemplo, para uma camada subsequente e esteja, né, ainda assim disponível para ser acessado dentro dessa nossa base nesse repositório de informações, mas ainda tenha, né, a possibilidade de ganhos ali financeiros, de armazenamento, enfim, um controle melhor disso, né? Porque não faz sentido ter todos os arquivos que eu tenho armazenados dentro da camada quente, ou, por exemplo, né, um backup ali num período de 1 ano atrás, ter ele disponível a qualquer momento e que para fazer uma recuperação, né, com toda essa disparidade de tempo, com certeza tem que ser algo planejado, né? Então, mas de forma geral não é como um backup da data de ontem que você pode resetar ali de forma muito simples, né? Então, essa possibilidade é bem interessante. E isso não se restringe só a armazenamento de backups, mas sim no armazenamento no geral. Então, por exemplo, eu tenho algum tipo de arquivos de imagem que eu preciso armazenar hoje dentro de uma pasta de um servidor local, talvez seja uma boa porta de entrada, né, para você utilizar ali um serviço de cloud. O Azure Blob Storage, ele tem algumas saídas, então você consegue mapear uma unidade do Azure Blob Storage como se fosse uma unidade de rede do seu computador. É bem interessante essa saída, né? Você acessa lá direto, como se você estivesse acessando um servidor que está ali na rede corporativa, mas você não precisa ter ali, né, o hardware físico, comprar disco para atualizar ele. É basicamente aí um pay-as-you-go que você pode utilizar de forma transparente em nuvem. Aqui, acho que é legal a gente começar a falar um pouco das arquiteturas possíveis, né, que a gente tem dentro desse nosso contexto de cloud, que é para tanto cenários locais quanto cenários em cloud. Esse primeiro aqui, a gente está simulando, né, que você tem aqui um data center local,
pode ser, por exemplo, um data center proprietário, um hosting que você tem em algum lugar, né? E dentro dele, né, você muito provavelmente vai ter ali um servidor que está operando esse seu serviço de backup. Aqui a gente está com o logo Veritas, mas pode ser, enfim, né, qualquer uma outra solução que tenha compatibilidade dentro disso. E aqui, né, pensando que antes de falar disso aqui, ele estava sendo armazenado dentro desse mesmo servidor, enfim, né, com fita ou com discos, enfim. E isso a gente sabe que isso tem um custo tanto operacional, né, de controlar esse servidor ali de fato, né, então você vai precisar ter frequência de atualização, manter, né, o que for necessário ali em dia, ele vai ter um sistema operacional que ele vai estar executando. Porém, você vai ter muito provavelmente um custo, né, e um investimento muito grande, falando na vertical de recurso físico, principalmente de armazenamento, né? A gente sabe que os backups, a tendência é sempre crescer muito, então você perde muito nessa elasticidade e facilidade. E como solução, basicamente, né, dentro daqueles contextos que eu falei, você criando, né, ativando uma conta dentro do Azure, criando essa sua história de account, tem a possibilidade de você integrar ela com o seu agente, né, aqui do Backup Exec, de forma que, basicamente, né, você tem ali uma integração facilitada, então, através do Wizard, você consiga definir qual que é esse seu target. Como eu sinalizei antes também, né, assim, é preciso se autenticar, definir ali as chaves de acesso, não é qualquer um que vai poder armazenar dentro desse seu blob storage, mas uma vez estabelecido isso, você tem uma saída, né, e esse blob storage aqui, né, ele representa um mundo de possibilidades, você pode armazenar isso fora do Brasil, aplicar, né, os conceitos ali, né, de camadas que a gente falou anteriormente, então, assim, de forma geral, numa integração muito simples, eu voltei. Uma integração muito simples, a gente poder aplicar isso aqui e utilizar de forma inteligente, né? E saindo do local e falando agora do cenário de cloud, né? A gente muda um pouco aqui os papéis, né? E a gente vai falar aqui de um cenário já integrado, que também é possível, né? Então, a gente não restringe só, quando a gente fala um cenário 100% cloud, a utilizar, por exemplo, né, o Azure Backup, puro e simplesmente dito como solução de backup, muito por conta dos pontos que a gente sinalizou anteriormente. Muitas vezes o time já é capacitado, já tem habilidade para lidar com uma solução específica, como, por exemplo, o Veritas, ou então, né, por exemplo, já tem isso contratado a longo prazo e pretende continuar a utilização. É uma solução que já é homologada internamente para utilizar dentro desse cenário. Então, a flexibilidade de cloud é muito grande para utilizar tanto as ferramentas gerenciadas como as soluções de terceiros. E um ponto muito legal, acho que não tem aqui no slide, mas, por exemplo, a gente tem imagens dentro do próprio Marketplace do Azure, publicadas pela Veritas de Backup Exec, que você consegue, né, utilizar ali, criar um servidor para controlar os seus backups do próprio Backup Exec, e você pode, por exemplo, né, backupear o seu parque que já está em nuvem Microsoft. Então, acho que é bem interessante esses pontos. E no aspecto, assim, né, geral, você tem muito ganho técnico falando, né, de utilização, porque o seu time, por exemplo, já está capacitado, já está habilitado e é acostumado a utilizar ali a solução. Você não tem esse ônus, né, assim, esse tempo de capacitação para uma solução nova. E, de forma contrária, né, o ganho técnico é muito grande porque você deixa de se preocupar com todos os pontos que você teria tendo um servidor de backup local, né, principalmente falando em storage, que é um ponto geralmente que é bem sensível nisso, e utiliza isso direto na cloud de forma elástica ali, né, para ter um ganho de facilidade, né, de utilização dentro desse cenário. E complementando, né, falando acho que dentro do Azure Backup propriamente dito, a gente falou aqui um pouco da solução terceira, né? O Azure Backup, como eu sinalizei para vocês, ele é uma solução que ele vem para simplificar, né? Entregar ali o backup como um serviço diretamente. Então, um ponto, né, de ganho muito simples é que o nível de setup dele, principalmente para um cenário 100% cloud, é bem facilitado. Backups de bancos de dados, né? Até SAP também dá para backupear com o Azure Backup de forma nativa. Frente, né, de criptografia e dados, enfim, aqueles pontos que eu sinalizei de replicação também, tudo isso é aplicável, né, para os conceitos de utilização, mesmo que seja ali uma solução que se assemelhe a um SaaS, você tem um nível de controle muito grande, principalmente do dado que você vai estar armazenando, como você está armazenando, onde você está armazenando. Então, de forma geral, né, você ganha em facilidade, mas não perde em controle técnico do que você tem dentro da solução. E
frente de recuperação simplificada, né, rápida, confiável. Basicamente, você vai ter um agente Microsoft controlando isso, né, para você. Então, é uma solução, acho que 100%, tanto gerenciada cloud, quanto que você precisar de controle está do seu lado. E reiterando, né, assim, a gente tem a possibilidade de utilizar ele também em cenários híbridos, que a gente tem arquiteturas propostas aqui. Aqui é uma lista, né, do que a gente tem basicamente de suporte hoje nativo, né, para execução do Azure Backup, backup de máquinas virtuais do Azure, backup de máquinas on-premise, backup de SQL Server, né, em máquinas virtuais do Azure, backup do SAP HANA, que é um ponto, né, bem crítico de operação que a gente sabe muito bem que é amplamente utilizado no mercado, backup do Azure Files, que é uma solução, né, de como se fosse um servidor de arquivos dentro das histórias de accounts, que eu falei, né, que você consegue mapear isso como se fosse uma pasta, uma unidade de rede, né, dentro das suas pastas locais ali. Backup, né, do Azure para PostgreSQL, e dentro dessa possibilidade aqui de on-premise servers, você tem um outro mundo, né, que basicamente você tem a possibilidade de utilização do MABS, M-A-B-S, que é o Microsoft Azure Backup Server, que você pode instalar esse agente dentro de uma máquina virtual e fazer as configurações lá, né? Então, backupear a máquina inteira, backupear uma pasta específica, enfim, né? Tem um mundo de possibilidades quando a gente entra nesse suite aqui do on-premise servers. Aqui, um pouco, né, falando, né, das arquiteturas que a gente discutiu ali da solução terceira, mas aqui a gente fala, né, de um data center local, backupando através do Azure Backup dentro de um cofre do Microsoft Azure, que de forma muito simples que eu sinalizei para vocês, né, dentro do Azure Backup você tem a possibilidade de instalar um agente, então você pode ter isso dentro desse seu servidor aqui que você centraliza e controla. E, de forma geral, uma vez, né, que você tem isso instalado, o parque todo ali está elegível para você ter essa comunicação e armazenar isso dentro, né, de um cofre aqui, né, de recuperação do Azure Backup. Não só, né, aqui a gente tem a possibilidade, né, de você ter ou aquele seu agente ou ter isso destrinchado dentro das suas máquinas virtuais, né, então tem a possibilidade também, essa flexibilidade de arquitetura que você pode utilizar, ou então, no cenário que é muito mais simples de fazer isso, cenário 100% cloud, né, que você basicamente vai apontar ali para quem você quer fazer esse seu backup, né, e, enfim, definir a política, definir região, esses pontos de controle que a gente tem mesmo sendo num backup as a service praticamente, é muito simplificado, né, para a gente utilizar isso de forma geral. Bem, saindo um pouco, né, dessa vertical que a gente estava falando de backup, entrando na suíte de recuperação, né, de fato, aqui a gente vai falar do popularmente conhecido como ASR, que é o Azure Site Recovery, no passado chamado também de Azure Disaster Recovery. Basicamente, a gente vai falar aqui um pouco de linhas, né, de continuidade do negócio e não só de recuperação, que basicamente a gente tem o backup, né, que a gente vai ter pontos ali de recuperação, né, para retomar a nossa operação, o estado de um servidor partindo de uma data, né, de uma origem ali, de um roteiro específico que a gente tenha. Mas quando a gente começa a falar, né, um pouco aqui do site recovery, que vamos sempre, né, no mercado a gente acaba falando de estratégias de DR, a ideia é entrar numa suíte de continuidade, né, do negócio ali na hora do go live, né, quando a gente está falando de fato de um ambiente ali operando diretamente. O Azure Site Recovery, ele se assemelha um pouco, né, na questão a nível de solução, né, o que a gente tem disponível para utilizar dentro do Azure, porém, como eu falei para vocês, como já é uma abordagem de uma estratégia de DR propriamente dito, ele tem alguns diferenciais falando da replicação, como que é, né, a recuperação disso, né? Então, qual que é a virada de chave para esse negócio aqui acontecer. Bem, aqui a gente tem basicamente uma lista, né, de saídas que a gente tem para utilizar o Azure Site Recovery, né? Eu vou chamar de ASR, que é praticamente no automático. Mas, basicamente, né, o ASR ele é uma ferramenta para você aplicar uma estratégia de replicação de servidores, né, de serviços que você tenha, tanto, basicamente, né,
Microsoft, né, falando então, por exemplo, replicação de máquinas virtuais do Azure, quanto, por exemplo, ambientes proprietários on-premise, que você sem a necessidade, né, de deploy de uma infraestrutura específica, então ele é como se fosse mais próximo de um PaaS, né, ali uma solução ofertada já no nível de serviço, né, de mais prontidão da Microsoft. A possibilidade, né, de você estender aqui, né, através do ASR Mobility Service, máquinas, né, para conseguir fazer deploys automáticos, né, então a gente falando, por exemplo, em cenários de falhas, né, conseguir ter uma replicação automática disso, replicar máquina virtual, redes virtuais, né, conjuntos de disponibilidade, storage account, então basicamente diversos serviços Microsoft na linha de infraestrutura, através, né, de HTTPS via internet, né, então sem ter a necessidade de uma infraestrutura de rede ali dedicada para isso. E basicamente, né, você tem ali a questão de custos de tráfego e desses dados que vão ser trafegados, né, e um pouco do ponto, né, de restore disso. Então, de forma geral, como que vai se dar, né, a utilização do Azure Site Recovery num ambiente, né, de replicação. Basicamente, aqui a gente está utilizando, né, um ambiente do Microsoft Azure como base, mas a gente tem a possibilidade de estender ele também para cenários locais, no qual a gente tem, né, um conjunto aqui de redes dentro de uma subnet específica, e essas minhas máquinas aqui, né, estão conectadas dentro de discos específicos dentro desse ambiente. E, de forma geral, né, deixa eu voltar aqui, quais são os pontos. De forma geral, né, que a gente tem alguns pontos, né, dessa replicação que essas minhas máquinas, elas vão estar, né, ali dentro do meu agente, do meu agente ali, né, que vai registrar isso tudo. Então, vou replicar nessas minhas máquinas. E se vocês se atentarem, né, esse meu ambiente de origem aqui, ele está no East-US, né, do Data Center Microsoft East-US, e eu tenho como target replicar isso para o meu Central US, né, que é uma outra região. Como vai se dar esse fluxo, né? Primeiro, basicamente, eu vou precisar registrar esse meu servidor, nessa minha máquina virtual, no Azure Site Recovery. Uma vez que esse meu servidor estiver registrado, ele vai começar uma replicação contínua disso, né, para dentro de um espaço, né, de dados de cache, né, de dados ali que ele vai manter essas atualizações, né, que estão sendo replicadas dentro como se fosse um espaço intermediário. E uma vez, né, que esse cache, né, ele, enfim, é atualizado de fato, né, existe um fluxo de dados aqui, né, que vai replicar isso de fato, né, vai escrever ali de forma estática isso dentro dessa história de account, e de forma contínua, né, você vai ter essa base de dados aqui que essa máquina virtual está interagindo, vai estar sempre sendo replicada para essa minha conta, que, se vocês notarem aqui, né, ela está numa coloração diferente, que representa já, de fato, essa minha outra região. Então, basicamente, a gente vai ter, né, continuamente dentro do meu ambiente um fluxo de dados sendo armazenado, né, num cache aqui específico do meu ambiente. Esse cache, né, quando a gente vai ter a expiração, né, dos períodos específicos, ele vai ser, de fato, replicado para essa segunda região. E num cenário de failover, né, de, por exemplo, esse site aqui nessa região ficar fora do ar, vai ser provisionada, né, uma nova infraestrutura aqui de computação. E como eu tenho, né, todo o meu armazenamento, ele está replicado para cá, basicamente vou ter aqui, né, um ambiente gêmeo, né, par que vai consumir essa mesma base que estava sendo utilizada aqui dentro do meu cenário primordial, no meu cenário principal. Então, de forma geral, né, assim, a gente vai ter essa estrutura, e olhando, né, para um cenário de utilização, a gente tem aqui, né, essas minhas ambas máquinas virtuais vão estar sendo, né, replicadas através aqui, né, da extensão que é instalada dentro dessa máquina. Essa extensão, ela vai registrar a máquina virtual, né, no meu site recovery, né, então a gente vai ter esses meus servidores ali como servidores que estão sendo controlados de fato, vai iniciar essa nossa replicação. Então, uma vez, né, que ela iniciar a replicação, ela vai armazenar isso dentro dos meus discos, da minha história de account de cache, né, que vai ficar sendo atualizada constantemente, né, para a gente não ter um throughput muito alto em cima desse meu disco padrão, aqui a gente falou, né, transferidos para o cache, uma vez, né, que a gente vai ter um throughput alto aqui, né, no acesso dentro desse cache, para evitar isso direto nesses discos que vão ser utilizados. Esse cache vai ser o intermediário, né, e
no final das contas, né, caso a gente tenha aí a falha dentro desse nosso cenário primordial, tem a possibilidade, né, de você ter o seu segundo ambiente aqui, né, que vai ser no cenário, né, que isso aqui esteja fora, vão ser provisionadas essas máquinas que não estavam presentes aqui antes, né, então eu tenho toda a minha estrutura de rede replicada, só os discos aqui, e as máquinas vão ser provisionadas e o cenário de utilização vai estar replicado aqui, né, no final do dia, enfim, enquanto você trabalha para restabelecer esse site principal. Pontos de atenção, né? A gente fala desse cenário, a gente fala de uma replicação. Pode parecer algo que é um nível de complexidade muito alto, mas basicamente você tem um trabalho ali, né, de configuração do agente e preparar, né, essa zona secundária aqui. Mas falando de custos, basicamente você vai ter três verticais, né, a priori. Primeiro você tem um custo do próprio Azure Site Recovery, que tem um custo por agente, né, de replicação, então a inteligência da ferramenta, né, vai estar executando continuamente dentro desses seus servidores. Então, esse é o primeiro custo, né, falando a nível de agente. Um segundo custo é o de storage, né, então, num cenário não replicado, né, a gente vai ter aqui tantos os discos, né, dessas máquinas, né, replicados nessa nossa região de destino, quanto esse cache aqui, né, eles vão gerar tanto storage, né, que fica de fato alocado, quanto tráfego. Então, esse storage e tráfego vão ser um custo também recorrente dentro do cenário. E a terceira e última vertical, ela é basicamente aí uma vertical que ela não é recorrente, mas ela pode existir, né, pontualmente. A ideia é que ela não exista, mas ela pode existir pontualmente. É a vertical de custos de computação. Então, o que acontece, né? Pensando no nosso cenário aqui de replicação, no qual a gente tem, né, o nosso primeiro site fora, e a gente precisa provisionar esses servidores aqui nesse nosso segundo cenário, esses servidores, eles não existem continuamente falando, né? Então, enquanto eu não tenho, né, necessidade de replicar nada, eu não tenho nenhum servidor provisionado desse outro lado aqui, né, do meu cenário. Então, de forma geral, né, a gente tem basicamente recorrente os custos de agente, né, do Azure Site Recovery e rede e armazenamento, porém o custo de computação ele só vai ser aplicado quando essas máquinas forem de fato provisionadas e precisarem executar alguma workload, né, dentro desse nosso cenário. Então, o que acontece é que, assim, você vai ter um custo mais elevado ali, né, um custo mais agressivo, só em cenário que você precisar de replicação. Então, a ideia, né, é que você tem ali um ambiente todo em stand-by, pronto para ser executado, mas sem ter a necessidade, né, de pagar, por exemplo, pelo custo desses servidores como se eles estivessem executando, né, 24/7, o que difere muito do cenário de recuperação, né, de DR local, que de fato você precisa ter praticamente um outro data center apartado e todo o custo de propriedade seu daquilo, ele vai ser, assim, né, basicamente uma despesa de capital que vai ser ali, né, diluída com o tempo que você utilizar aquilo. Mas você precisa, assim, ter os servidores disponíveis, né, esses servidores estarem ali ligados para no cenário, né, de virada, estarem todos aptos a executar isso, né, aqui a gente falando da infraestrutura de cloud, uma das principais facilidades que a gente ganha disso é simplicidade, né? Então, putz, eu preciso desses servidores desse lado, não tem que ter eles aqui já estabelecidos, executando de forma ociosa, né? Então, a ideia é sempre, quando você precisar, instalou lá o dedo, teve o failover, ter a subida desses seus servidores. O ESR é bem legal, ele tem ali algumas opções dentro da ferramenta para você fazer um teste de virada, né? Então, você ter, por exemplo, fazer um teste do RTO, né? Um teste do RPO para você visualizar como seria isso, por exemplo, dentro de um cenário de falha real, mas dentro de um ambiente controlado, né? E não só, né? Aqui acho que é interessante porque ele está disponível para diversos outros clients, né? A gente utiliza aqui como exemplo um ambiente de Azure em duas regiões distintas, mas ele também está disponível para você replicar máquinas virtuais locais. Então, você tem, por exemplo, no seu ambiente ali virtualizado com Hyper-V, você pode ter, né, os seus agentes do Azure Site Recovery instalados nesses seus servidores e, né, uma vez que os agentes estão ali instalados, ter a possibilidade de replicar isso para dentro de um ambiente Microsoft, né? E aí você passa
passa a ter um site secundário seu, só que não é necessário, né, você ter toda a infraestrutura física daquilo. Seu site secundário é um data center da Microsoft, que se for preciso, você faz essa sua virada de chave aí dentro desse seu ambiente. Isso tudo, assim, a gente tem aí alguns pontos de configuração, né? Você vai ter que liberar regras para ter essa replicação no seu firewall, mas é tudo dentro de um ambiente controlado, né? Não é simplesmente plugar ali, né? Acessar um site na internet, né? Você vai ter que ter uma frente de autenticação, acesso à sua conta específica, né? Então, de forma geral, a gente tem essa saída também. O Azure Site Recovery, a gente tem a possibilidade de integrar, né, com diferentes soluções de virtualização, né? Como falei para vocês, já de ambientes locais. É uma solução 100% Microsoft, né? Então difere um pouco ali das estratégias de backup que a gente falou. E até, né, pensando nesse cenário, você pode ter um híbrido do melhor dos dois mundos, né? Então você ter soluções de backup específicas para você aplicar isso dentro do seu ambiente de maneira que faça sentido, né, para você utilizar ali de forma híbrida com outros providers, enfim, né, ter um backup, por exemplo, de um servidor que não é crítico, e utilizar, por exemplo, uma estratégia de DR para replicação de servidores mais críticos de aplicação, enfim, né, um ambiente ali de parada que você tenha, né, uma execução 24/7, você não possa ter, por exemplo, interrupção nesse serviço. Você pode adotar uma estratégia como essa e, é claro, complementar com os backups, né, para você ter ali o estado e o histórico de recuperação do que for necessário dentro do seu contexto de utilização. Pessoal, de forma geral, acho que aqui a gente tem no finalzinho, né, esse nosso survey que a gente pede para vocês aí preencherem, né, se for possível. Não leva mais de 2 minutos para preencher, e é importante para a gente poder apoiar, né, e construir aí entregas de maior valor e melhores para vocês. Esse finalzinho aqui é para, se caso vocês tiverem algum tipo de dúvida, algo que vocês queiram pontuar, a gente tem a possibilidade aí das perguntas e respostas, e fique à vontade de posicionar o que vocês tiverem de dúvida. Parabéns, Cláudio. Excelente, excelente. A gente tem sim, eu queria dividir com você. Temos duas dúvidas aqui até o momento. Uma dúvida mais em cima da primeira parte da apresentação, onde você comentou de backup e da parte do Azure. É uma dúvida do Thiago. Ele quer saber o seguinte: quanto tempo, né, um tempo de estimativa para poder implementar uma solução usando o Azure Backup? Beleza. Obrigado pela pergunta, Thiago. Vai depender bastante da complexidade do seu cenário, mas pensando, por exemplo, né, vou dar um exemplo, backup de uma pasta específica dentro de um servidor, em menos de um dia você consegue fazer. Instalar o agente, definir a pasta, liberar as URLs, né, no seu firewall que são necessárias, ali, aquelas URLs de serviço da Microsoft, que já são bem conhecidas, né, aquele .blob, .core, .windows, .net, enfim, né, esse tipo de URL. Definir a política e dar um start, isso tudo com o Wizard. No Azure a gente tem possibilidade de fazer o setup utilizando a CLI e PowerShell, mas grande parte, né, dos serviços ali você consegue fazer com o Wizard. Então, vai depender bastante do seu cenário. Cenários mais simples, em menos de um dia, você consegue fazer coisa de minutos. Você consegue utilizar o Azure Backup para fazer backup de pastas locais do seu desktop, por exemplo, ali. Então, em questão de menos de uma hora, você consegue configurar. Vai ser diretamente proporcional à complexidade do seu ambiente, mas para cenários mais simples, um dia você consegue colocar o backup do Azure para rodar. Perfeito, Cláudio. Excelente, ótimo, ótimo. Tem uma outra pergunta aqui do Danilo. Danilo, obrigado pela participação. Né? E ele quer saber se a replicação, acho que mais voltado na segunda parte agora, né? Na parte de recuperação, ele quer saber se a replicação ela é online. Beleza. Obrigado pela pergunta também, Danilo. Agradeço aí de você ter pontuado. Basicamente, dentro do Azure Disaster Recovery, ele vai ter ali algumas diferenças, principalmente se a gente está falando de recuperação Azure para Azure ou local para Azure, por exemplo, né? Mas, de forma geral, assim, basicamente, você consegue ter uma replicação online, porque ele, acho que falando de Azure para Azure, ele tem uma consistência de replicação de hora em hora de snapshots que ele vai replicar daqueles discos, né? Então, basicamente, tem essa possibilidade. E ele tem uma outra tecnologia também que eles utilizam ali de frequência, né? De pontos ali, de consistência que ele vai criar, que, se eu não me engano, eles têm
uma replicação de 5 em 5 minutos, né? E isso é configurável também. Então, assim, de forma geral, você pode, né, ter um tipo de replicação ali com um tempo de frequência muito maior, mas eu até procuro aqui, coloco na sua pergunta aqui do chat o link que fala um pouco disso da Microsoft, já tem a possibilidade, né, de diminuir ou aumentar isso, né? Então, assim, de forma geral, você pode ter aí, basicamente, pontos de replicação umas 24 horas do dia, né, para isso. Muito bom, Claudio, excelente. Então, tem bastante, a plataforma, ela é muito rica, né? Você tem muitas possibilidades. Sim. Muito bom, excelente. Eu acho que com isso, a gente encerra aqui a live. Fica à vontade, Claudião, para suas considerações finais e a gente pode encerrar. Só lembrando, pessoal, que nós gravamos, né, a live e vamos disponibilizar para vocês aqui no futuro para consultas futuras, caso vocês tenham, né, a necessidade e o interesse, tá bom? Um outro detalhe, né, Claudio? Essa aqui é a primeira sessão. Nós estamos fazendo hoje a primeira sessão e vamos ter uma segunda sessão no dia 21, né, desse mês ainda. Confirma para mim aqui se eu tiver algum engano, Cláudio, mas me parece que é isso, né? Tem a segunda sessão no dia 21/6. E excelente apresentação, Cláudio. Parabéns mais uma vez. Passo aqui a palavra para você encerrar com o pessoal e agradecer o pessoal que ficou com a gente aqui até o final, prestigiando aqui a sua apresentação. Beleza. Obrigadão, Fabi. Bem, agradeço novamente o tempo de vocês. Acho que a apresentação aqui a gente passa de forma geral até em alguns pontos, né, de forma mais abrangente, mas eu só gostaria de reforçar que a ideia é você ter um parceiro para te apoiar de fato na escolha e tomada de decisão na hora de implementar qualquer solução. É um prazer para a gente poder apoiar nesses cenários, né? Então, não só se restringindo a esses temas. Semana que vem a gente fala um pouco mais, né? Abre um pouco mais o leque de serviços, né, desse ponto. Mas aqui a gente tem um ótimo ponto de partida, né? Um primeiro degrau para começar a utilizar a cloud, que é de um serviço de suma importância e dependendo do cenário, né, de baixa complexidade, então é interessante para a gente ter essa primeira abertura para falar disso. A ideia é sempre a gente estar aqui para apoiar vocês, então que vocês tiverem, né, de demandas dentro desse escopo, fiquem à vontade aí, o canal é 100% aberto para vocês nos encontrarem e a gente conseguir, né, sair do outro lado, compor uma arquitetura junto com vocês que faça sentido para o seu ambiente, então ter uma discussão mais técnica, né, entender o que são pontos de atenção, o que são requisitos e conseguir sair do outro lado com o cenário. E agradeço a presença de todos. Até semana que vem, nesse mesmo horário, a gente vai ter mais uma sessão de um conteúdo muito legal também. Então, a gente se vê até a próxima e contem conosco, pessoal. Excelente, Cláudio. Ótimo. Um grande abraço, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado em nome da Abra Software e nos revemos em breve. Grande abraço. Até a próxima.